Quando nós falamos em aplicação da integral dupla no cálculo do volume de um sólido, primeiramente, é importante a gente colocar com clareza a situação padrão do que a gente vai entender como sólido. Sólido vai ser uma figura tridimensional que, para a gente, a menos que se coloque o contrário, será algo composto por uma região no plano XY, como está indicado aqui na figura. Eu tenho aqui uma região no plano XY, que será a base do sólido. A partir da fronteira dessa região, nós levantamos as laterais, as paredes laterais do nosso sólido, e no topo, constituindo, portanto, a cobertura do nosso sólido, está o gráfico de uma função de duas variáveis, o gráfico de uma função z igual a f de xy, ou seja, uma superfície, né? Os gráficos de funções de uma variável, do tipo y igual a f de x, como nós sabemos, são curvas no R2. E quando nós temos funções de duas variáveis, do tipo z igual a f de xy, nós temos superfícies. As superfícies são os gráficos dessas funções. Então, suponha que nós tenhamos aqui em cima uma superfície como o gráfico de uma função z igual a f de xy. Esse conjunto, ou a esse conjunto, a gente chama de, ou dá o nome de sólido. Normalmente, como a região nossa, a gente escolhe a letra D para representar, os nossos sólidos serão representados pela letra L. Não vamos escolher a letra S, porque a letra S já tem a sua utilidade prevista. Assim que nós estivermos estudando a integral de superfície, a letra S vai ser aplicada para representar uma superfície. Então, os sólidos serão representados pela letra L. Portanto, como mostra a figura que está aí, o sólido é exatamente essa composição tridimensional, onde eu tenho, na sua base, uma região no plano XY, nas laterais, eu tenho a fronteira da região que foi erguida até uma superfície z igual a f de xy, que nada mais é que o gráfico de uma função de duas variáveis. Colocada essa situação, que é considerada como padrão para a gente vai depois, né, posteriormente, a gente vai justificar, mas, por enquanto, vamos apenas colocar, registrar, que o volume de um sólido no R3, nessa situação que está colocada aí, é dado pela integral dupla da função f de xy dx dy. Ou, como comumente, né, a gente escreve o volume de um sólido constituído por uma base que é uma região no plano XY e por uma cobertura que é uma superfície z igual a f de xy, é dado pela integral dupla da função que é responsável pela sua cobertura, pelo seu teto. O volume de um sólido é a integral. A cobertura é o que mesmo, professor? Como? A cobertura é o que mesmo? A cobertura é o gráfico de uma função de duas variáveis, né? O gráfico de uma função do tipo z igual a f de xy. Como eu falei, quando a gente está estudando funções de uma variável, né, quando a gente considera funções do tipo y igual a f de x,
os gráficos de funções do tipo y igual a f de x são chamados de curvas. Quando eu passo para o R3, quando eu passo a ter o gráfico de uma função z igual a f de xy, aí esses gráficos são chamados de superfícies. São as coberturas que eu vou considerar para os sólidos dos quais eu quero obter o volume. Tem alguém para entrar? Pronto. Então, essa é a situação que a gente considera como situação padrão. Lá no plano XY, uma região que corresponde à base do sólido e, no espaço, o gráfico de uma função z igual a f de xy, constituindo a cobertura desse sólido. É chamado de sólido porque a gente compreende que as laterais também existem, né, e formam uma caixa, não necessariamente retangular, claro, mas uma caixa, onde eu tenho uma base, que é a região D lá no plano XY, as laterais são a fronteira de D que foi erguida, e lá em cima, uma superfície, ou seja, o gráfico de uma função z igual a f de xy. Diante dessa situação, o volume desse sólido, foi isso que eu estava falando, é a integral dupla, é dado pela integral dupla da função que constitui a sua cobertura, ou seja, a integral dupla da superfície. Integral dupla de f de xy. E como eu falei, a gente pode depois justificar por que é que, de fato, o volume é dado dessa forma. Tá ok? Muito bem. Então, o que importa, na verdade, para a gente é a prática da aplicação da integral dupla no cálculo de volumes de sólidos. E aí, não sei se disse, mas acredito que possa ter citado, normalmente, a dificuldade que a gente percebe que ocorre quando se estuda cálculo de volumes por integral dupla é o gráfico. Porque nós estamos saindo, né, de uma situação em que usávamos gráficos no R2, ou seja, estamos saindo de uma situação de cálculo de área, que foi o que a gente viu segunda-feira, e entrando numa situação de cálculo de volume. Consequentemente, estamos saindo de gráficos do R2 e agora precisando fazer esboços em R3, para que a gente possa visualizar o sólido e, consequentemente, calcular o seu volume. Entretanto, o que a gente vai tentar fazer é apresentar, né, digamos, um pequeno conjunto de sugestões para que essa tarefa de fazer o esboço do sólido, ou seja, de fazer o gráfico no R3, seja simplificada. Tá? Vamos listar algumas sugestões que possam nos ajudar no esboço desses gráficos. Como sempre, já tinha falado isso quando nós estudávamos gráficos no R2, repito agora, ninguém vai precisar procurar fazer um gráfico de grande exatidão. O que a gente quer, de fato, é conseguir construir um esboço que permita a gente montar uma integral dupla que forneça o volume do sólido. Tá certo? Então, vamos começar
colocando a seguinte situação. Digamos que nós queiramos calcular o volume do sólido do primeiro octante dado pelo plano x mais y mais z igual a 1 e pelos planos coordenados. Primeiro, vamos deixar claro o que significa primeiro octante. Não é? Quando nós estamos trabalhando com gráficos no R2, gráficos em 2 dimensões, com as curvas, não é? Nós estamos cansados de saber que trabalhamos com 4 quadrantes. Como agora nós estamos nos preparando para calcular volumes, temos figuras em 3 dimensões, temos, portanto, gráficos no R3. No R3, nós temos octantes. Lá no R2 temos 4 quadrantes, aqui temos 8 octantes. O primeiro octante é exatamente o octante que fica à nossa frente. Suponhamos que a gente tenha um esboço aqui da estrutura do R3. Temos aqui o eixo Z, o eixo Y, o eixo X, como tradicionalmente são colocados. E se a gente faz, né, um prolongamento desses eixos, vamos fazer isso aqui para exemplificar a situação do octante. Se a gente faz um prolongamento, aí a gente percebe que, de fato, a gente tem 8 octantes. 4 octantes superiores e 4 inferiores. Nossa situação seria assim. Esse é o R3. Não é? Então, o primeiro octante seria aquele que está aqui à nossa frente.
primeiro octante seria, portanto, esse aqui. Esse que está à nossa frente. Aqui. A origem. E esse seria o primeiro octante. Quando eu vou girando aqui em cima, digamos que eu vá caminhando aqui em cima, no sentido anti-horário, eu teria próximo octante é o segundo, à esquerda o terceiro, aqui o quarto. Nesse, na frente, o primeiro. Se eu descer, eu tenho o quinto, depois o sexto, o sétimo e o oitavo. É evidente que, por uma questão de facilitação, normalmente, os sólidos para os quais a gente vai precisar calcular o volume, eles são colocados nos octantes superiores, porque favorece a gente fazer o esboço, né? E principalmente no primeiro, favorece mais ainda. Então, para a gente ter uma visão melhor ainda do primeiro octante, ele seria esse aqui. Esse seria o primeiro octante. Essa figura, da forma como ela está, ela nos mostra o primeiro octante e os três planos coordenados. O que é que nós chamamos de planos coordenados? São os planos YZ, cuja equação é x igual a zero, né? Plano x igual a zero, aquela parede que está lá à nossa frente. A parede que está à nossa esquerda, o plano XZ, cuja equação seria y igual a zero, evidentemente. Plano XZ, aqui à nossa esquerda. E, claro, na parte inferior, o nosso velho conhecido plano XY, ou Z igual a zero. Esses são os chamados planos coordenados, coisa que o R2 não tem. O R2 só tem os dois eixos coordenados. O R3 tem os três eixos coordenados e os três planos coordenados. Os planos coordenados são exatamente esses aí. E esse primeiro exemplo diz, então, que nós devemos montar aí, exatamente aí, no primeiro octante, um sólido que vai ser dado pelos três planos coordenados, quer dizer, já temos aí três faces do sólido, não é? Temos três faces do sólido, porque os planos coordenados nos foi dito que compunham o sólido, e além dos planos coordenados, um quarto plano, o de equação x mais y mais z igual a 1. Bom, surge então a oportunidade da gente apresentar uma primeira sugestão. Uma sugestão que eu, por exemplo, gosto de utilizar na minha orientação para esboçar o gráfico de um plano. Tá? Os planos no R3, né, as equações deles podem conter três variáveis, duas variáveis, ou até mesmo uma só variável. Né? Por exemplo,
Z igual a zero. Z igual a zero é um plano. É esse plano aqui. E é um plano cuja equação contém unicamente uma variável. X igual a zero também. X igual a 2 também é um plano. Como também se poderia dizer, considere o plano x igual a y. Aí você vai dizer, mas x igual a y não é uma reta? Você agora vai ter que ter em mente, não é, o seu referencial, o contexto da situação. Se você está no R2, evidentemente, não há dúvida que x igual a y é uma reta. Mas se você está no R3, isso pode ser muito bem um plano. Depende do que o problema lhe informe. Então, você pode muito bem ter pela frente um problema que diga considere o plano x igual a y. Então, evidentemente, nesse caso, você vai ter que tomar como referência x igual a y como sendo um plano. E seria, então, um plano cuja equação envolveria duas variáveis. Por isso que eu falei. Você pode ter no R3 planos cujas equações contenham uma variável só, por exemplo, x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, z igual a 2, que seria um plano paralelo a z igual a zero, né? Seria uma chapa paralela a z igual a zero. Pode ter planos cujas equações contenham duas variáveis, como eu acabei de falar, x igual a y, x igual a z, e assim por diante. E pode ter planos cujas equações contenham as três variáveis. Então, eu queria apresentar justamente uma sugestão para o caso de você precisar fazer o esboço de um plano cuja equação contenha as três variáveis, como é o caso dessa questão. Porque nós já temos aí três faces do sólido e nos foi dito que a quarta face é o plano x mais y mais z igual a 1. Então, eu tenho um plano cuja equação contém as três variáveis. Muito bem. Minha sugestão. Toda vez que você quiser fazer o esboço de um plano cuja equação contenha as três variáveis, faça a partir das interseções desse plano com os três eixos. Porque um plano cuja equação contém três variáveis, com toda certeza, corta os três eixos coordenados. Corta o eixo x, corta o eixo y e corta o eixo z. Se você pegar essas três interseções, você certamente terá uma ideia muito precisa, muito boa, da posição geométrica desse plano. É só fazer a interseção. Porque, se, por exemplo, a equação do plano não contém as três variáveis, só contém duas, aí certamente ele não vai cortar os três eixos. Tá? Então já seria uma outra orientação para a gente obter o esboço dele. Mas se a equação dele contém as três variáveis, aí com certeza, sim, ele corta cada um dos eixos. Então, se eu quero fazer o esboço de x mais y mais z igual a 1, eu vou buscar os três pontos em que esse plano corta os eixos. Então, por exemplo, corta o eixo x, se eu fizer y igual a z igual a zero, claro, se eu vou buscar a interseção com o eixo x, no eixo x, o y é zero e o z é zero. Se eu faço isso na equação do plano, evidentemente obtenho x igual a 1. Então, tenho certeza que o plano
x mais y mais z igual a 1, ele vai passar pelo ponto 1, 0, 0. É justamente nesse ponto que ele corta o eixo x. O eixo y, se eu fizer x igual a z igual a 0, evidentemente, encontro y igual a 1 e, consequentemente, fico sabendo que no ponto 0, 1, 0, esse plano corta o eixo y. E, finalmente, se eu fizer x igual a y igual a 0, obtenho z igual a 1 e vejo que no ponto 0, 0, 1, o plano corta o eixo z. Para mim é suficiente. Evidentemente, com esses 3 pontos, eu tenho um esboço muito bom do plano x mais y mais z igual a 1. Eu teria, consequentemente, por exemplo, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. 0, 0, 1, 1, 0, 0 e 0, 1, 0. É evidente que ligando esses 3 pontos, já que o problema me disse que o meu sólido estava no primeiro octante, ligando esses 3 pontos, eu tenho o plano x mais y mais z igual a 1. Fico, então, vendo que a situação dele é precisamente essa. Um pedido de entrada. Pronto. E, portanto, tem o meu sólido. Né? Tem o meu sólido. Meu sólido tem 4 faces, né? Onde a base está lá no plano z igual a 0, aquele triângulo lá embaixo. À minha esquerda, eu tenho a face lateral esquerda, que está no plano y igual a 0. À minha frente, eu tenho a face posterior, que está no plano x igual a 0. E, fazendo essa cobertura, constituindo uma pirâmidezinha, eu tenho aqui o plano x mais y mais z igual a 1. Consequentemente, tenho aqui o meu sólido. É aquele que corresponde a essa pirâmide contida no primeiro octante. E temos inteiras condições, né, de obter o volume desse sólido. Como a gente acabou de ver, dado um esboço do sólido, obtido o esboço do sólido, eu vou dizer que o volume do sólido será dado pela integral dupla da função z igual a f de xy, que foi responsável pela
cobertura do sólido. Então, tenho aqui, como em qualquer outra situação, o volume de L sendo dado pela integral dupla sobre a base, né, sobre D, da função responsável pela cobertura dx dy. Foi isso que a gente acabou de ver naquela figura que representava a situação geral. Portanto, para esse sólido, que a gente conseguiu fazer o esboço do gráfico, né, a função responsável pela cobertura, escrevendo na forma z igual a f de xy, já que eu preciso colocar a função responsável pela cobertura na forma z igual a f de xy, seria a função 1 menos x menos y. Porque eu vejo que responsável pela cobertura foi o plano x mais y mais z igual a 1. Então, é esse plano, é a equação desse plano que vai me fornecer a função z igual a f de xy. Que não pode ser outra que não 1 menos x menos y, já que esse é o valor de z em função de xy na equação do plano que foi responsável pela cobertura. Ok? E o que é que precisamos mais? Além da função, a gente precisa ter uma visão muito clara da base do sólido. Por quê? A base do sólido é justamente a nossa região de integração. Então, a gente vai na base do sólido, ou da base do sólido, a gente vai extrair os limites de integração, já que a base é a nossa região de integração, é o nosso domínio de integração. Então, segunda sugestão. A primeira foi a respeito da equação do plano com 3 variáveis, né? Como essa daqui. Agora, a segunda sugestão. Depois que a gente identifica a função z igual a f de xy, a gente tem que se concentrar na base do sólido, porque o que vai interessar daqui para frente é qual é a região D, para que dela eu extraia os limites de integração. Não é? Então, já usamos a nossa figura no R3, usamos a nossa figura no R3. Agora, a gente tem que se concentrar na base do sólido, que é uma figura no R2. Não é? Porque, como a gente colocou, o sólido é uma figura espacial, uma figura de 3 dimensões, mas a base dele, né, dentro de uma situação considerada padrão, depois eu explico por que é que eu estou chamando de situação padrão. Quando chegar o exemplo certo, eu digo. Mas dentro de uma situação padrão, a base do sólido estará no plano z igual a zero. Então, o que interessa para mim agora, né, é ter uma visão precisa da base do sólido. Porque meu problema voltou a ser
o tradicional problema da integral dupla. Eu preciso fazer o esboço de uma região para dela extrair limites de integração. Problema com o qual eu já estou acostumado. É o que a gente tem feito desde que começou a estudar integração dupla. Aí tenho que olhar ali para a minha figura, né? E verificar que, de fato, lá no R2, a base do sólido é um triângulo nessa situação, né? Aqui eu tenho ponto 1, ponto 1, e aqui está a base do sólido. Aqui está a minha região D. Exatamente aquele triângulo que está lá embaixo, no plano XY, no plano Z igual a zero. Então, lógico, não é difícil extrair daí os limites de integração, lógico que não é. Eu só preciso da equação, né, dessa reta. Não, existem muitas formas de você obter a equação dessa reta, né? A equação dessa reta, evidentemente, é x mais y igual a 1. Você poderia, por exemplo, determinar a equação dessa reta dizendo, olha, essa reta é uma reta do tipo y igual a ax mais b, e eu, com facilidade, encontro A e B, porque eu conheço dois pontos dela. Ela passa pelo ponto 1 e 0, e quando x é 1, o y é 0, acontece o corte no eixo x, isso me dá A mais B igual a 0, quando x é 1, y é 0, e ela também passa pelo ponto 0 e 1, quando x é 0, y é 1, que é esse pontinho, aqui, né? 0 e 1. Ou seja, tenho B igual a 1. O x é 0, essa parte se anula, o y é 1. Então, fico com B igual a 1. Consequentemente, A igual a menos 1. Ou seja, y igual a menos x mais 1. Ou, como foi escrito aqui, x mais y igual a 1. Essa seria uma maneira, digamos, uma maneira algébrica, né, de você obter a equação da reta. Mas você também poderia obter numa forma, digamos, geométrica, né? Na verdade, essa reta que está aqui, né, se a gente, por um momento, chama essa reta aqui de R, essa reta R, ela corresponde a quê? Ela corresponde ao plano x mais y mais z igual a 1, quando é cortado pelo plano z igual a 0. A reta R vem da intersecção do plano x mais y mais z igual a 1 com o plano z igual a 0. Porque o plano x mais y mais z igual a 1, a rigor, ele desceria, né? Quando ele passa por z igual a 0, deixa uma reta aqui, que é precisamente esta. E é evidente que, quando z é 0, né? Quando z é 0, se eu substituir z igual a 0 aqui, encontro que a equação da reta é
x mais y igual a 1. Por isso que eu escrevi lá x mais y igual a 1. Seria uma forma também de a gente encontrar a equação da reta, visualizando que ela é fruto da intersecção do plano z igual a 0 com o plano x mais y mais z igual a 1. Muito bem. Então, se nós temos a equação da reta, temos toda a descrição da região D, que é o nosso domínio de integração, que é a base do nosso sólido, e, consequentemente, sabemos calcular a integral. Né? Sabemos calcular a integral. Por exemplo, podemos colocar a integral primeiro em relação a y, exemplo, né? Primeiro em relação a y. Teremos aqui as nossas setas. Que, evidentemente, nos dizem que o y varia do eixo x até a reta x mais y igual a 1. Ou seja, nessa reta, eu terei y igual a 1 menos x. Então, posso garantir que o volume dessa nossa pirâmide, do nosso sólido L, será integral de 0 a 1, porque, evidentemente, x varia de 0 a 1, que vai ser a nossa segunda integral. Depois, integral de 0 até 1 menos x, porque o y varia do eixo x, onde ele é 0, até a reta, onde ele é 1 menos x, de 1 menos x menos y dy dx. Então, temos aí uma integral polinomial, integral de uma função polinomial, que a gente sabe que, né, não vai ter nenhum problema para ser calculada, e o resultado dela vai corresponder ao volume dessa pirâmide. A gente resolvendo a integral de dentro, a gente pode dividir, interpretar, né, a integral de dentro, já que a integral de dentro é em relação a x, vamos interpretar aqui a integral de dentro como o termo 1 menos x. Por que eu vou separar 1 menos x? Porque tudo 1 menos x é constante. Né? 1 menos x menos y. Integral disso aqui, dy. Aí, então, a gente vai separar em duas. Vai ter aqui integral de 0 a 1 menos x de 1 menos x dy menos integral de 0 a 1 menos x de y dy. Claro que na primeira 1 menos x vai sair, o que vai ficar é a integral de dy, que é y. Né? De 0 até 1 menos x é 1 menos x. Então, ali eu vou ter 1 menos x, que saiu da integral, multiplicado por 1 menos x, que é o resultado da integral. Integral de 0 a 1 menos x de dy é 1 menos x. E na segunda, é evidente, eu terei 1 menos x ao quadrado sobre 2. Já que a integral é y2 sobre 2, de 0 a 1 menos x, fico com 1 menos x ao quadrado sobre 2.
Então, eu tenho, na verdade, 1 menos x ao quadrado, resultado de 1 menos x multiplicado por 1 menos x, menos 1 menos x ao quadrado sobre 2. Ou seja, a integral de dentro me dá 1 menos x ao quadrado sobre 2. Que aqui é como se eu tivesse 1 menos 1 meio. 1 meio. Né? 1 menos x ao quadrado sobre 2. Se quiser desenvolver, né? Logo, aqui você teria quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tudo isso sobre 2. Se você quiser separar, escreve logo como x2 sobre 2, termo de maior grau aqui na frente, menos x mais 1 meio. Né? Menos x, porque no termo de x o 2 será cancelado. E a integral de dentro é, então, esse polinômio do segundo grau. X ao quadrado sobre 2, menos x, mais 1 meio. Portanto, o volume do nosso sólido será dado pela integral de 0 a 1 desse resultado. Então, eu tenho aqui o volume de L, seguindo aqui na nossa sequência, integral de 0 a 1 de x2 sobre 2 menos x mais 1 meio dx, já que x2 sobre 2 menos x mais 1 meio foi o resultado mais simples, né, ao qual a gente chegou com relação à integral interna. Essa integral, a gente pode fazer aqui logo, né? A gente vai ter x3 sobre 6. Eu terei 1 meio de x3 sobre 3. Né? Então, eu tenho x3 sobre 6. Menos x2 sobre 2. Mais 1 meio de x. Isso de 0 a 1. É evidente que no zero eu não terei nada, além de zero mesmo. Então, a única coisa que virá daqui será 1/6 menos 1 meio mais 1 meio. O volume do nosso sólido, portanto, 1/6. Volume do nosso sólido, 1/6. E esse é o procedimento, seja o problema mais complexo ou não, esse é o procedimento que a gente segue para determinar o volume de um sólido utilizando o recurso da integração dupla. Ok? E por esse exemplo ficam, então, essas duas sugestões.
uma que diz respeito ao esboço do gráfico do plano, quando a equação do plano tem as 3 variáveis e a sugestão de que, uma vez colocado o sólido no R3 e identificada a função que nós devemos integrar, a nossa concentração passa a ser no R2, para que a gente tenha uma visão clara da base do sólido que corresponde ao nosso domínio de integração. Muito bem. Professor, Oi. se como está estudando volume, as coordenadas polares poderiam entrar também? Claro. Claro que sim. Qual seria, né? Digamos assim, uma boa indicação de que você deveria usar coordenadas polares? Por exemplo, porque o que foi que a gente viu sobre coordenadas polares? Uma boa indicação para usar polar é se a nossa região de integração, na fronteira, né, da região de integração, eu tiver o arco de um círculo. Então, vai que a gente precisa calcular o volume de um sólido onde a base dele é circular ou contém, né, o arco de um círculo. Na hora que a gente montar a função responsável pela cobertura, vai se dirigir para a base, para poder calcular a integral dupla sobre a base, que é a nossa região de integração. Quando chega lá na base, tem uma região circular. Então, quando for fazer a integral dupla, por força da base do sólido ser uma região circular, não há dúvida de que, se você fizer a montagem da integral em coordenadas cartesianas e considerar complicado de resolver, ou então já pode direto tentar fazer logo em polar, porque, de fato, tendo em vista a base do sólido ser circular, você acaba chegando naquela situação em que a aplicação de polar é muito bem indicada, né? Aqui, no caso, é evidente, não seria, né? Porque a base do sólido é triangular. Então, eu não iria nem pensar, né, em utilizar a mudança para polar. Mas se eu tiver, né, a base do sólido circular ou a base do sólido contendo, né, o arco de um círculo, então essa é, de fato, uma indicação de que o uso de polar vai ser importante, não tenha dúvida. Basta a gente conseguir identificar, né, o domínio de integração, a base do sólido. Foi circular, conteve, né, o arco de um círculo, vamos para polar, não tenha dúvida. Do mesmo jeito que na integral dupla simples, sem falar em volume, aqui também polar tem a mesma validade e tem a mesma utilidade. Bom, Tem uma pergunta no chat, professor. oi? Tem uma pergunta no chat. Ah, no chat eu tirei o chat aqui. Se estivesse no quinto, seria o mesmo, sim. Bom, no quinto, ele estaria de cabeça para baixo, né? Em relação a esse aqui. Ele ficaria de cabeça para baixo. E o plano, né? Não sei, a não ser que você queira modificar o plano, né? Os limites de integração iria mudar? Aí eu vou dizer uma coisa para você, com toda sinceridade. Eu precisaria montar esse gráfico no quinto octante para responder com precisão essa pergunta. Por quê? O plano, veja bem o que é que acontece aqui, né? Se você estivesse no quinto octante, que eu não sei, né, o que é que aconteceria aqui, né? Que é o tipo da coisa que
eu disse e repito agora. Normalmente, né, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Né? Não tem a menor dúvida. Não vai encontrar porque os problemas são colocados, né, para você obter o volume com os sólidos acima do plano Z igual a zero. Né? Não é uma questão só de facilitar. É porque se ele estiver abaixo, você pode modificar, né, a sua orientação para que ele passe a ficar acima. Isso é uma outra história. Então, para evitar esse problema de você ter que mudar o referencial, eles já são colocados acima. Né? Agora, se você pega o quinto octante, que está aqui abaixo, né, abaixo do primeiro, o que é que você tem? Você teria aqui, vamos supor, esse plano, né, teria esse plano e esse plano aqui em cima. Né? Você continuaria, se você fosse pegar o pé da letra, o enunciado dessa questão, o que é que aconteceria? Você teria plano x igual a zero, está aqui, na sua frente. Nós pegamos a parte superior porque ele disse que era no primeiro. Se você quer colocar no quinto, vai pegar essa parte aqui. Aí, plano x igual a zero. Pegamos a parte superior porque estava no primeiro, que era essa daqui. Se é para pegar no quinto, pegaria aqui. Então, você teria, né, uma figurinha aqui. Essas duas paredes. Você teria essa parede à frente e essa parede à esquerda. O plano Z igual a zero ficaria onde está, porque Z igual a zero não sai do canto. Z igual a zero, né, é essa chapa que está aí e não sai do canto. E você acabaria, né, não tendo um sólido. Porque o plano vem lá de cima, passa por 1 e 1, desce, né, ele desce aqui, como a gente viu que ele desceu, deixou esse traço aqui, como a gente colocou. E agora, se você desprezar a parte de cima, né, como você supôs, se você desprezar a parte de cima e olhar para a parte de baixo, colocar esse sólido no quinto octante, aí deixa de fazer sentido. Porque o que você vai ter é uma coisa desse tipo. Não sei se está dando para compreender. Você tem uma chapa lá na frente, que é x igual a zero. Tem uma chapa à sua esquerda, desculpe, que é y igual a zero. É x igual a zero, tá certo? À sua esquerda, y igual a zero. Em cima, z igual a zero, né? Porque agora, aqui em cima, ficou isso aqui, essa partezinha aqui. E não tem mais nada. Não tem sólido, porque não fechou. Aqui embaixo, o que eu estou querendo dizer é que, ó, esse plano desceu e aqui embaixo está oco. Deixou de fazer sentido. No quinto octante deixa de fazer sentido. Não tem sólido, não. Por isso que eu disse, tem que fazer um esboço para poder lhe responder. E o esboço mostra, para mim, mostra claramente que o problema deixa de ter sentido, porque no quinto octante você não tem sólido, não. A não ser, você só teria sólido se você dissesse, eu vou considerar x igual a zero, que é o plano lá da frente, y igual a zero, que é o plano à esquerda, z igual a zero, que é acima agora, é acima, x mais y mais z igual a 1, que está aqui na sua frente, descendo, como se fosse uma rampa, mas você vai ter que colocar alguma coisa aí para fechar embaixo. Então, você teria que colocar no enunciado do problema, por exemplo, né, o plano z igual a menos 4, digamos, que é um plano paralelo a z igual a zero, e que fecharia isso aí embaixo.
Aí você teria um sólido. Não sei se dá para enxergar, mas você precisaria de um plano a mais agora. Para ter um sólido, precisaria. Porque esse aí está oco. Ele está sem base. Ele está sem base. Ele ficou aberto. E sólido é fechado, né? Completamente fechado. Tem que ser completamente fechado. É bem diferente da situação do primeiro octante, que ele está todo fechadinho. Não sei se deu para enxergar, não? Que ele está oco aí? Não tem. Sim, professor, entendido. Né? Desceu a rampa aqui, né? Encarando x mais y mais z igual a 1 como uma rampa, ele vem de lá, mas aí a parte superior despreza, porque você está colocando só no quinto. Aí então ele começa a existir a partir do z igual a 0. Ele vem embora, vem descendo. Ele forma a parede da frente. Na esquerda, continua como está, fechadinho com o plano y igual a 0. Lá atrás, continua fechadinho com x igual a 0. Mas aqui embaixo tem um fundo todo aberto. Não tem nada fechando mais. Aí precisaria de um... Se fosse para fazer o volume, aí precisaria um dado a mais, na verdade, né, no problema, que seria um plano. Por exemplo, um plano paralelo a z igual a 0, com z negativo, né, lá embaixo, para poder fechar e ter, de fato, um sólido. Mas é interessante. O que você falou, Vinícius, você vai ver, se você for em qualquer livro, em qualquer situação, mas não encontra mesmo. É uma coisa que, de fato, não é proposta, é questão com um sólido abaixo de z igual a 0. Não é colocado mesmo. Em livro nenhum que você pesquisar. Tenho certeza que você não vai encontrar, não. Então a gente trabalha com plano só, com sólido só na parte de cima? Normalmente a gente só trabalha na parte superior, acima de z igual a 0. Não tenha dúvida. Só em todos os exemplos que a gente encontra, você às vezes está só no primeiro octante, como nesse aí. Né? Aliás, a maioria está só no primeiro octante, por sinal. Professor, mas às vezes, até que sai do primeiro octante, passa para o segundo, passa para o terceiro, passa para o quarto. Aí depende do sólido. Então, você pode pegar um cilindro, né? O cilindro circular, né? Um cilindro circular, por exemplo, com uma base em z igual a 0, com uma base em z igual a 0, você teria aqui ele invadindo os 4. Né? Um cilindro circular com uma base em z igual a 0 e uma circunferência de centro na origem, você teria um sólido nos 4 octantes superiores. Não tem problema. Isso não, de um modo geral, isso não é problema. Não é problema mesmo. É comum você ter sempre desse tipo. Se eu quisesse representar aquele mesmo sólido no segundo octante, eu teria que modificar a equação do plano, né? Se fosse um problema proposto, por exemplo. No segundo, se você quisesse colocá-lo no segundo. Porque no segundo, né, o segundo é o de trás, lá o de trás. Né? Ele seria uma parede, né? Para você colocá-lo lá, teria que trocar. Teria que trocar. Porque lá, digamos, lá, se fosse para ele desempenhar o mesmo papel que ele está desempenhando no primeiro, está aqui. Para ele desempenhar o mesmo papel que ele está desempenhando no primeiro, você teria aqui, né, que fazer uma troca bem rápida, bem simples, porque você teria o seguinte: para ele desempenhar o mesmo papel, você teria uma situação assim. Tá? Ele continuaria, por exemplo, passando por 010, 001, mas você teria que trocar aqui. Você teria que pegar a equação, digamos, menos x mais y mais z igual a 1. Mas o volume seria o mesmo, professor? Seria. Tudo bem. Né?
Se ele ficar, né, do mesmo jeito que os 3 planos coordenados. Porque, na verdade, seria o quê? Só pegar a pirâmide e girar, né? Equivaleria a você girar a pirâmide, o que não modifica, né, o volume dela. Né? Não modificaria. Mas teria que trocar aí a interseção com X para poder ele ir lá para o segundo octante. Bom, vamos colocar aqui um outro exemplo que também permite a gente fazer umas observações importantes aqui. Se a gente considerar, por exemplo, o sólido que seja dado, né, cujas paredes, né, sejam dadas pelo plano y igual a x, z igual a 0, x igual a 0, e pelo cilindro z igual a 1 menos y2, também no primeiro octante. Esse problema é bom para a gente fazer mais observações ainda. Primeira delas, né? Você agora não tem os 3 planos coordenados compondo o sólido, né? O plano y igual a 0 não faz parte. Como o sólido está no primeiro octante, se você quer, né, desenhar o plano y igual a 0, você desenha. Só tem que ter cuidado para não considerar esse plano como sendo uma parede do sólido, porque de fato ele não é. Não deve considerar, porque de fato ele não é. Então, agora, de um modo geral, todo mundo se acostuma a desenhar o primeiro octante para ter uma referência, mesmo sabendo que determinado plano não faz parte. Então, aqui no caso, não faz parte o plano y igual a 0. O que o problema mandou a gente considerar foi a seguinte situação. Você tem aqui primeiro octante. Agora, o que de fato interessa, né, é x igual a 0, que está aqui à sua frente. Isso aqui, sim, é uma parede do sólido. Z igual a 0 é uma parede do sólido. Agora, se você quiser, tudo bem. Coloca aqui, só para ter como referência y igual a 0. Mas y igual a 0 não faz parte. Então, eu tenho aqui x igual a 0. Aqui, z igual a 0. Então, isso aí está colocado. Agora, para que ninguém estranhe, né? Z igual a 1 menos y2, se você estivesse, por exemplo, no R2, Z igual a 1 menos y2 não é uma circunferência, né? Circunferência seria Z2 igual a 1 menos y2. Supondo que você está no plano YZ, né? Um plano com 2 variáveis só,
Isso aqui sim seria uma circunferência, porque você teria y2 mais z2 igual a 1. Circunferência de centro na origem, raio 1, supondo que você está, em vez de xy, está em yz. Mas, mesmo não sendo uma circunferência, na verdade, ele lhe disse que z era igual a 1 menos y2, z igual a 1 menos y2 é uma parábola. Então, a primeira observação interessante desse problema é você perceber que a gente se acostuma muito com essa denominação de cilindro, ligando sempre o significado da palavra a uma figura que parece um cano, porque ela tem contorno circular. Mas não é obrigatoriamente assim que acontece. Você pode ter, de fato, né, o cilindro circular, que é o tradicional, aquele com o qual a gente se acostuma, né? Mas você também pode ter cilindro elíptico, cilindro parabólico, cilindro hiperbólico. Tudo isso é chamado de cilindro também. Então, aí, nesse caso, quando ele diz pelo cilindro z igual a 1 menos y2, ele está dizendo pelo cilindro parabólico. É uma parábola que vai ser interpretada como um cilindro. Não é um cilindro circular, é um cilindro parabólico. Muito bem. Então, como é que a gente desenha cilindro ou, né, muitas outras figuras bem semelhantes? Cilindro, particularmente, né, eu gosto de fazer o esboço supondo que ele nasceu de uma curva. Então, eu faço o esboço da curva e dela eu, então, faço aparecer o cilindro. Fazer aparecer parece mágica, não é mágica, né? A gente desenha a curva e a curva gera o cilindro. Então, eu vou ali, né, no primeiro octante, eu vou fazer o esboço da parábola z igual a 1 menos y2. Veja bem. A gente pode fazer um rascunho aqui bem rápido. O que seria, se você tivesse no plano YZ, né, o que seria a parábola z igual a 1 menos y2? Seria uma parábolazinha, né, quando y é 0, z é 1, vai ser o ponto de máximo dela aqui. Ela teria concavidade voltada para baixo. E quando z fosse 0, y seria mais ou menos 1, né? Porque z igual a 0 teria y2 igual a 1, y igual a mais ou menos 1. Então, seria uma parábola bem simples da gente fazer o esboço, e ela ficaria nessa situação. Como se fosse y igual a 1 menos x2, né? Só que mudaram as letras, mas é evidente que, afora isso, não muda mais nada. Então, eu teria aí o esboço da parábola z igual a 1 menos y2. Essa parábola eu interpreto como geratriz do cilindro. Então, eu vou levar essa parábola ali para o R3, né, que seria o esboço da curva, e aí vou, a partir dela, criar o cilindro. Como o enunciado do problema me mandou considerar o sólido no primeiro octante, então, dessa parábola, essa parte não vai interessar, essa parte não vai interessar. É só aqui, né? É o primeiro octante, então, eu tenho aqui uma parábola dela só me interessa isso aí. Aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 1. O outro lado, que seria essa parte aqui, né?
O outro lado seria essa parte aqui, mas não me interessa, porque o problema mandou considerar o sólido somente no primeiro octante. Então, levamos para lá a parábola, consequentemente, levamos a curva, né? Z igual a 1 menos Y2, e essa curva vai gerar um cilindro. Bom, como é que a gente faz essa geração? É muito simples. O sólido está no primeiro octante. Então, eu vou pegar essa parábola e dela eu vou puxar o esboço do cilindro. Puxar para frente, evidentemente. Se eu for para trás, vou para o segundo octante. Né? Então, eu vou puxar para frente, que é o primeiro octante, aquele no qual se situa o sólido. Então, eu teria aqui um cilindro que seria, ou que teria, um esboço desse tipo. Né? Aí você pode até pensar, você está usando o plano Y igual a zero. Não estou usando o plano Y igual a zero. Eu apenas não passei para lá porque o problema disse, fique no primeiro octante. Mas para todos os efeitos, essa parte aqui à esquerda está oca. Esse plano aqui não existe. Tá? Esse plano aqui não existe. Eu coloquei aqui só como referência. Agora, eu não vou passar o cilindro para o lado de lá, porque senão eu estaria indo para o quarto octante e eu não posso ir para lá. Eu estou no primeiro octante. Então, dessa forma, a parábola gerou o cilindro, né, que foi puxado para frente porque o sólido está no primeiro octante. Se essa parábola tivesse no plano XY, por exemplo, eu iria puxá-la para cima. Tá? Se tivesse no plano XY, eu iria puxá-la para cima. Esse é o meu raciocínio. É assim que a gente faz o esboço, da maneira mais simples da gente fazer o esboço de um cilindro. E até esse momento, né? O que é que eu tenho do meu sólido, então? Eu tenho uma base no plano Z igual a zero, com toda certeza, ali está fechado embaixo. Está fechado em cima com o cilindro. E está fechado lá atrás, com o X igual a zero. O resto está aberto na frente, né? E está aberto à esquerda. Né? Se for interessante, a gente pode até aproveitar, né? E não precisa mais essa referência, tira aqui, para mostrar que o nosso sólido está precisando ser fechado à esquerda e na frente. O resto está fechadinho, mas tem duas entradas aí que tem que ser fechadas. Quem vai fechar é o plano Y igual a X, lógico, que é a única face que não foi inserida no gráfico. Não é? Muito bem, aí chegamos na situação de um plano cuja equação não contém as três variáveis. Então, a gente acabou de dizer, se a equação contém as três variáveis, eu vou para a interseção com os eixos. Eu, pelo menos, prefiro fazer assim. Se a equação não tem as três variáveis, melhor ainda. Porque com duas variáveis, eu traço a reta, considero por um momento aquela equação como sendo de uma reta, e da reta a gente gera o plano. Essa é a melhor orientação. Então, por exemplo, se eu interpretar y igual a x como uma reta, ela estará, claro, né, no plano XY,
nesta situação aqui, né? A gente vai ter algo. A gente vai ter algo desse tipo. Vamos tirar essa equação daqui para não... Vamos colocá-la aqui. Z igual a 1 menos Y2 é o nosso cilindro aqui, né? E essa seria a reta y igual a x, lógico, né? Dividindo, lá embaixo, dividindo o primeiro quadrante do R2, né? Pelo meio. E, lógico, como o meu sólido está no primeiro octante, essa reta vai gerar um plano desde que eu suba a partir dela, né? Suba a partir dela uma parede. Então, eu teria aqui algo desse tipo. Bom, essa parede seria o meu plano y igual a x. Essa parede seria o meu plano y igual a x, que veda completamente o sólido. Agora eu tenho um sólido completamente fechado. Por quê? Basta a gente imaginar aqui, né, o traço, essa parede, quando cortou essa telha, né, essa telha que é o cilindro parabólico, aqui ficou, com toda certeza, um traço desse tipo. Ficou um traço desse tipo. E aí eu tenho, certamente, um sólido completamente fechado ali no primeiro octante, com uma base no plano Z igual a zero, com a parte da frente agora fechada por y igual a x, com a parte superior fechada pelo cilindro parabólico e com a parede posterior fechada composta por x igual a zero. Então, é evidente que não vou fazer as contas, deixo para vocês fazerem. Tem aqui a resposta. Mas é evidente que o volume, e mesmo o que menos interessa aqui são as contas, né? Interessa que a gente tenha uma boa visão do sólido e saiba montar a integral dupla. O volume desse sólido, com toda certeza, será a integral dupla de 1 menos y2 dy dx. Por que 1 menos y2? Porque a função z igual a f de xy responsável pela cobertura foi o cilindro parabólico, que tem a equação z igual a 1 menos y2. Agora, domínio de integração ou limites de integração, basta que a gente, né, recorra ao R2,
a gente tem aqui no R2 a seguinte figura, que corresponde à base do sólido, né? Eu tenho o eixo Y, aqui o ponto 1, o eixo X, evidentemente, eu tenho aqui o ponto 1 também, porque essa reta é a reta y igual a x, né? Então, aqui eu também tenho o ponto 1. Essa reta é justamente a reta que gerou o plano y igual a x. E se eu coloco a primeira integral em y, dentro da minha região de integração, que obviamente é essa aqui, eu tenho o y variando de x até 1, ele varia da reta y igual a x até a reta y igual a 1, e, claro, o x variando de 0 a 1. O volume desse sólido será 1/4. É só fazer as contas daí que não tem, né? Não tem dificuldade nenhuma, e de fato chegar ao valor do volume. Mas aí o importante é você perceber como é que surgiu o cilindro, né? Como é que surgiu o plano, para que a gente utilize isso quando for necessário.